A essa altura, não temos a menor dúvida que falar sobre moda e não mencionar o poder absurdo da Coreia e da Ásia como um todo é no mínimo absurdo. Mas quando a gente está falando sobre isso, normalmente a gente foca em um nicho, os idols, só que um dos principais modos de as pessoas começarem a se apaixonar pela cultura e pelo entretenimento asiático é por meio dos doramas. E é justamente nesse contexto que os looks usados nos doramas e também as marcas que aparecem por lá acabam influenciando e muito a moda real mundial. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, onde eu explico tudo sobre a relação da Ásia com a moda, mas principalmente como os doramas têm mudado a nossa relação com a moda asiática. Eu tava com a ideia de montar esse vídeo há algum tempo, mas o grande pontapé que me fez realmente tirar essa ideia do papel foi quando eu vi que a Jordana Maia, que inclusive amo ela de paixão, foi pra Milão Fashion Week e simplesmente encontrou um ator de dorama por lá e foi uma loucura no Fashion TikTok. Pra gente entender um pouco mais sobre essa relação, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O termo febre coreana foi cunhado pela imprensa chinesa por volta dos anos 2000, justamente para se referir à grande influência que os países coreanos estavam exercendo sobre os jovens da época. E essa influência se dava principalmente pelos comportamentos e modo de se vestir. Mas caso tu só tenha ouvido falar sobre os doramas e não saiba direito o que é, deixa que eu te explico. O termo começou a ser usado para designar as produções seriais vindas do Japão na década passada. Só que hoje em dia a gente usa a palavra para se referir a qualquer produção asiática ou leste asiática, com ênfase em países como Japão, China e Coreia do Sul. Nos últimos anos, o gênero tem ganhado cada vez mais popularidade no mundo, e isso fica completamente evidente quando a gente para olhar, por exemplo, o catálogo de algum streaming, como por exemplo a Netflix, que é completamente dominada pelos doramas. O que eu amo, pessoalmente. Obrigada, Netflix. E hoje em dia, adivinha, o Brasil é um dos principais consumidores desse tipo de entretenimento. Tanto é que é provável que mesmo que tu nunca nem tenha assistido um dorama, tu conhece alguém que assiste, ou pelo menos se deparou com algum edit que apareceu na tua For You. Não é possível que tu nunca tenha visto um edit de um dorama por aí. O Maurício Felício, que é professor de Publicidade e Propaganda da ESPM, explicou que existe uma grande herança cultural japonesa aqui no Brasil e que isso explica um pouco do sucesso que esse tipo de entretenimento faz por aqui. Ele explica que os brasileiros estão acostumados a consumir esse tipo de conteúdo, principalmente por causa dos mangás e animes, que desde os anos 80 são muito populares no Brasil. Nesse sentido, os doramas agem como uma ampliação desse formato que sempre foi muito popular por aqui. Hoje em dia, existem doramas que falam especificamente sobre o mundo da moda, como por exemplo é o caso de The Fabulous, mas não é difícil a gente perceber que o figurino tem um papel essencial em todos eles. As protagonistas de doramas são regularmente vistas usando marcas como Miu Miu, Prada, Chanel, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Givenchy, enfim, são inúmeras. Inclusive, no meu drama favorito, que é o favorito de 90% das pessoas, que é Sorriso Real e tá disponível na Netflix, eu não conseguia me concentrar nos episódios propriamente, que eu ficava vendo o tempo todo que a Sarang tava usando Miu Miu, Prada, Dior, como se fosse nada. Com relação a figurino, Celebrity, que também tá disponível na Netflix, é um dos doramas que tem um dos figurinos mais ricos de todos. Esse dorama fala sobre o mercado de influenciadoras, então evidentemente a gente tem muita moda acontecendo ali paralelamente à história. E a protagonista, que é a Ari, regularmente é vista usando Alexander McQueen. Alexander McQueen é uma marca que aparece muito mesmo no figurino dela. Mas ela também usa Miu Miu, Prada, Valentino, Bulgari, Yves Saint Laurent. Enfim, é um dos figurinos mais bonitos de todos. Um dos outros que é muito famoso, Romentou Cha Cha Cha. Esse eu não sei se eu tô pronunciando correto, me desculpem se eu estiver falando errado, mas eu amo esse dorama. E a narrativa dele começa justamente por causa de um sapato. O sapato era Roger Vivier. E no decorrer dos episódios, a protagonista aparece muito usando Celine. Evidentemente, quando a gente tá falando de figurinos, de modo geral, a gente sabe que isso tem uma grande licença poética e do nada um foguete. Mas é muito importante a gente ter em mente que isso não é de todo um formato utópico. Acontece que o mercado de luxo na Ásia é extremamente forte, principalmente quando a gente tá falando do mercado de luxo na moda. Segundo os relatórios que saíram no ano passado, em 2023, o mercado de luxo asiático superou muito as vendas do mercado americano, por exemplo. Em países como a China, grande parte da economia nacional está voltada para multimarcas de luxo e especialmente multimarcas de luxo de moda. Observando isso, hoje a Michael Kors tem lojas em Tóquio, Seul, Hong Kong e flagships em Xangai. A Valentino tem uma mega store de 4 andares em Hong Kong
e 35% do faturamento da Prada vem da Ásia. Inclusive, falando de Valentino, vocês querem um vídeo sobre Pier Paolo Piccoli, que nessa sexta-feira anunciou sua saída da Valentino, e assim foi uma das notícias mais tristes de todas pra mim. Mas voltando ao tema desse vídeo, alguns dos principais nomes do mercado de moda asiático são a LVMH, a Chanel, Rolex, Hermès e a Kering. Uma coisa importante pra gente ter em mente, e que vocês já devem ter percebido se gostam de consumir conteúdos de doramas, e principalmente se vocês acompanham revistas por aí, é que toda vez que um novo dorama é lançado, as revistas de moda que são gigantescas no mundo todo, como Harper's Bazaar, Vogue, Elle, fazem editoriais completos com os protagonistas dos doramas. Como consequência de todo esse sucesso, eu imagino que pelo menos uma vez tu tenha se deparado com algum vídeo de alguma menina mostrando ela renovando o guarda-roupa depois que começou a assistir doramas. Esse era um tipo de vídeo que era muito famoso, principalmente na pandemia, ali por volta de 2020, porque as pessoas ficaram muito tempo em casa e começaram a consumir esse tipo de conteúdo. Naturalmente, redes sociais como o TikTok ficaram rodeadas de conteúdos de meninas mostrando como fazer comprinhas mais assertivas, principalmente na Shein, para encontrar roupas como as dos doramas. Além disso, até hoje em dia a gente vê que existem muitas marcas e empreendedores aqui no Brasil que regularmente estão criando coleções que são baseadas em doramas. Nessas coleções a gente vê que tem uma atenção especial para alfaiataria, camisetas gigantes e uma paleta de cor mais neutra. Dentro do gênero existem atores que são muito conhecidos e que acabam exercendo uma grande influência na moda da vida real. A Jung Hyun do Round Six, que se tornou o dorama mais famoso de 2021, é um exemplo disso. Acontece que, com o sucesso absoluto da série, apenas alguns dias depois ela foi anunciada como embaixadora global da Louis Vuitton. Isso é muito justificável, afinal, na época do lançamento em 2021, a série se tornou a série mais assistida da Netflix e, consequentemente, ela se tornou a atriz coreana mais seguida do mundo, ganhando 12 milhões de seguidores nas primeiras semanas de lançamento. Ela, inclusive, era a única dos 3 protagonistas que já tinha Instagram. E adivinhem por que ela já tinha Instagram? Ela já trabalhava com moda como modelo desde os 16 anos. Ainda falando sobre Round Six, olha só que loucura isso que aconteceu e eu não sabia, fiquei chocada quando eu descobri isso ao pesquisar sobre esse vídeo. As vendas dos tênis Vans brancos usados pelos jogadores nos episódios dispararam e a marca teve um aumento de 7.800% nas vendas quando o dorama chegou na Netflix. E ao mesmo tempo que as pessoas ficaram completamente obcecadas pelos Vans, elas também ficaram interessadas em outras coisas que apareceram por lá. De acordo com os dados da Lyst, que é muito bom para fazer pesquisas de moda, as pesquisas globais pelos agasalhos iguais aos que eles usavam dispararam 97%. E as pesquisas por macacões vermelhos aumentaram em 35%. Na vida real, o mundo da moda está sempre muito ligado nesse tipo de estatística, e quem ficou muito atento a isso foi o Nicolas Ghesquière, que é diretor criativo da Louis Vuitton, que convidou o diretor da série para fazer a cenografia do seu desfile na Coreia do Sul. Agora eu quero falar para vocês sobre algumas coisas interessantes que alguns atores fizeram com a moda antes de chegarem aos doramas em si e algumas coisas que eles fazem hoje. Só que eu quero deixar um adendo bem grande aqui de desculpem a pronúncia errada. Eu não sei direito como falar o nome de todos eles. E aí eu vou deixar escrito o nome de todos para vocês poderem pegar certinho se vocês quiserem pesquisar um pouquinho a mais sobre cada um deles. Vou começar falando sobre o ator de Beleza Verdadeira. Ele sonhava em ser designer de moda e não ator. Por isso ele se formou em bacharel em Belas Artes e Design de Moda em 2012 e só veio a estrear em doramas em 2019. O Lee Jung-suk, de Jardim Secreto, tem o título de modelo mais jovem do mundo a desfilar em uma Seoul Fashion Week. A Song Hye-yo se tornou a primeira artista coreana a se tornar embaixadora global da Fendi. A Gianna Jun se tornou embaixadora da Alexander McQueen, se tornando a primeira coreana embaixadora da marca. Algo interessante que eu descobri quando eu comecei a me interessar mais por doramas é que a maioria dos atores também faz parte de grupos de K-pop. E como vocês já devem saber, o K-pop é a maior influência mundial da moda atualmente. Então, quando faz a união dessas duas coisas, vocês entendem o quanto isso é poderoso, o tamanho do nível de influência que eles exercem. Esse é o caso, por exemplo, da atriz que faz a Sarang em Sorriso Real e o Gu, que é do 2PM. Além, é claro, que se a gente tá falando sobre K-pop e atores e atrizes asiáticos, a gente não pode deixar de mencionar a Jennie do Blackpink, que recentemente fez o seu primeiro trabalho como atriz. Ela, evidentemente, é uma das maiores influências mundiais de moda hoje, sendo embaixadora da Chanel. Além disso, ela também já representou a Calvin Klein e no ano passado ela fez um anúncio no seu Instagram de que iria fazer um grande lançamento e muitas pessoas estão deduzindo que vai ser um lançamento de moda, uma marca de moda. Imagina se ela realmente lançar isso, vai ser gigantesco. Outra coisa que a gente não pode deixar de mencionar quando a gente tá falando sobre doramas é o quanto o mercado de beleza é extremamente forte por lá. Isso fica evidente, por exemplo, em doramas como Beleza Verdadeira, mas de modo geral aparece em todos os doramas em formato de publi mesmo.
Do nada tu tá assistindo e aparece, tipo, um logo gigantesco de algum produto específico. A gente consegue ver que os produtos de beleza coreanos são feitos para primeiro encantar visualmente e por isso eles têm uma hipervalorização de embalagens. O mercado de prevenção de cuidados com a pele também é extremamente forte por lá e tem exercido cada vez mais uma influência importante aqui no Brasil. Tinha um dado que dizia que a cada 5 produtos comprados para a beleza da mulher brasileira, pelo menos um era uma máscara de produtos. E nos doramas a gente também vê como os homens são grandes consumidores do mercado da beleza e as pesquisas mundiais do mercado da beleza apontam justamente que cada vez mais os homens também vão estar preocupados com os cuidados com a pele. Pensar só nesses aspectos deixa extremamente claro pra gente o quanto a cultura asiática está dominando completamente os pensamentos da moda e de comportamento no mundo todo. E a progressão é que isso só aumente cada vez mais significativamente pro ramo da moda. Se vocês quiserem mais um vídeo específico aqui falando sobre moda e Ásia ou sobre K-pop e moda, deixa aqui nos comentários. E é isso, eu sou a Anne, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu reuni o máximo de informações possíveis para trazer aqui pra vocês. Não esqueçam de me seguir nas minhas outras redes sociais. Um beijo e até amanhã pro próximo vídeo.